Notícia gravíssima. Governo Lula ignora o pedido dos Estados Unidos e autoriza a chegada de navios iranianos ao Rio. A Marinha não acatou ao pedido e também ao alerta dos Estados Unidos sobre o perigo dos navios do Irã e autorizou a entrada dos 2 navios no Brasil. Em 15 de fevereiro, a embaixadora norte-americana no Brasil, Elizabeth Bagley, havia feito um apelo para que o governo Lula não permitisse que os navios atracassem no Rio. Esses navios, no passado, facilitaram o comércio ilícito e atividades terroristas. O Brasil é um país soberano, mas acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar, declarou. Segundo Bagley, até o momento não há nenhum outro país do hemisfério que tenha autorizado os navios do Irã. Os navios são navios de guerra iranianos, estão atracados no Rio de Janeiro com autorização do governo petista e carregam mísseis e canhões. As embarcações pertencem à Marinha da República Islâmica do Irã desde 2021 e estão equipadas com várias armas, mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e canhões navais, segundo a agência de notícias Iran Press. Israel também se uniu aos Estados Unidos e disse que os navios do Irã no Brasil são perigosos e lamentáveis. Israel se juntou aos Estados Unidos na última quinta-feira, ou seja, hoje, e condenou a chegada de 2 navios de guerra iranianos ao porto do Rio de Janeiro no fim de semana. No Twitter, Lior Ayat, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, condenou a decisão da Marinha Brasileira de aceitar que embarcações atracassem no país, segundo ele, perigosas e lamentável. O Brasil não deveria favorecer um Estado maligno, responsável por diversas violações de direitos humanos contra seus próprios cidadãos, que executa ataques terroristas em todo o mundo e arma organizações terroristas em todo o Oriente Médio, escreveu Ayat, acrescentando que este era o momento de o Brasil seguir os passos de outras nações e reconhecer o Irã como uma entidade terrorista. Ele finalizou a sua postagem declarando que não era tarde demais para ordenar que os navios deixem o porto. A Marinha do Brasil permitiu que os navios iranianos Iris Makram e Iris Dena atracassem no Porto do Rio dia 26 de fevereiro a dia 4 de março. A autorização, na mesma semana em que o enviado especial para o clima, John Kerry, está no país, irritou os americanos que vinham pressionando para que o governo brasileiro não liberasse a ação. O regime iraniano é alvo de sanções de Washington. O Brasil, que já havia autorizado a chegada das embarcações em janeiro, chegou a ceder por pressão no começo de fevereiro, quando Luiz Inácio Lula da Silva viajou aos Estados Unidos. Mas as embarcações acabaram chegando, afinal, ao Rio de Janeiro no domingo passado e foram autorizadas pelo governo Lula. Os navios de guerra do Irã, atracados no Rio de Janeiro, ameaçam a segurança dos Estados Unidos, diz senador americano. O senador americano Ted Cruz afirmou que a entrada de 2 navios de guerra do Irã em portos brasileiros é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos. A declaração do republicano foi proferida nesta terça-feira em seu site oficial. As embarcações receberam aval do Porto do Rio de Janeiro no último domingo e devem estender até a sexta-feira, dia 4. Cruz diz em nota que os Estados Unidos têm leis antiterrorismos que prevêem respostas a essas ameaças, incluindo aplicações de sanções contra o porto brasileiro e empresas que prestarem serviços às embarcações iranianas. Só para você entender, o medo é que, através
de atracar nos portos do Brasil, eles consigam passagem para a execução de planos terríveis contra não só os Estados Unidos, mas contra qualquer outra nação. E o mais engraçado é como esses navios decidem atracar justamente no Brasil com o governo Lula, um governo que busca condenar Israel e apoia nações que atacam a nação santa. Os Estados Unidos já havia declarado que era um perigo. E o Brasil, no governo Lula, simplesmente ignora todos os avisos dos Estados Unidos e de Israel e faz aquilo que bem quer. Por que será, Brasil? Por que será, Brasil? Então, é hora de orarmos muito, de clamarmos muito, que os anjos poderosos do Senhor Altíssimo estejam protegendo a nação brasileira. Que o Senhor nos alcance com a sua proteção e nos livre de todo plano maligno que tenta usar a nação brasileira para fins malignos. Brasil é do Senhor Jesus. Não cesse de declarar isso. Dobre os seus joelhos todos os dias e ore pela nação brasileira, porque a situação que nós estamos é muito mais grave do que nós podemos imaginar. Deus sabe o que está por vir, mas Ele está nos alertando e nos dizendo: voltem-se para mim e eu me voltarei para vós outros. Brasil, o Brasil é do Senhor Jesus. Pai, seu app de vídeos curtos.